trata de negociações entre Flamengo e Corinthians. Então, ok, ele tem todo o direito de ir, de fazer uma visita cordial, mas normal, comparado com o histórico, não é. E houve, o PVC, essa questão dele não falar. Eu concordo muito com o PVC. Realmente o Marcos Braz lá não foi normal a presença dele lá. E uma coisa que a gente tem que reparar: ele não falou sobre as negociações. Eu falei ontem aqui, existe um acordo entre eles de construir essa narrativa, né? De falar, o Flamengo não quer negociar, essa coisa toda. O Augusto não tocou nisso na coletiva, né? Nesse assunto, o Flamengo quer ou não quer, e o Marcos Braz não quis falar sobre o assunto. Por quê? Porque se ele fala sobre o assunto, ele teria que desmentir o Augusto e o Rubão ali, né, no Parque São Jorge. Ele ia ter que falar, não tem nada, não vamos vender o Gabigol, que é a narrativa aí que está sendo, que ele chegou a falar uma vez, não sei para quem que ele deu entrevista e falou isso. Só que lá não, ele evitou falar no assunto exatamente por isso, para não ter que desmentir a diretoria do Corinthians, sempre que há essa conversa. E uma informação importante que eu recebi agora cedo é que o Gabigol se apresentou também lá no Flamengo, porque ele quer ouvir da diretoria o que está acontecendo, porque ele está sabendo, claro, né? O noticiário aí está bombando em relação a isso. Ele quer saber realmente se ele está sendo negociado com o Corinthians ou não, enfim, quer saber o que está acontecendo. E essa novela aí pode chegar a um final logo, porque até ontem na conversa que eu fiquei sabendo que teve lá entre os dirigentes, com o Braz, o Corinthians falou isso, vocês precisam se resolver com o Gabigol, que a gente não pode também esperar a vida inteira. Então o Corinthians está no meio dessa briga aí, dessa treta, né, entre Flamengo e Gabigol, e agora com o Gabigol se apresentando lá, as conversas vão avançar, né, entre aspas, né, pro bem ou pro mal. Eu quero repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente. O que você acha que o Marcos Braz foi fazer na posse do novo presidente do Corinthians? Só vale resposta errada, tá? E número de likes baixíssimos. Eu acho que a gente tem que ter uma meta para o PVC fazer a prancheta dele. Senão, não teremos greve de prancheta, PVC. Acho que 2.000 likes. Dá, hein? Antes de você fazer a prancheta, queria passar uma pergunta rápida para o Hernan. Porque ele falou na entrevista que que já tem plano A, B e C, né? Caso não feche com o plano A, que é o Gabigol. O B, como a gente falou ontem, pode ser o Firmino. E aí, qual seria o plano C? Eu acho que até o plano B já caiu, né, Samir? O plano B caiu, né? O plano B caiu, que era o Firmino. Até, eu sei que é grana, até o PVC, o Hernan vai comentar. Mas o que eu apurei foi o seguinte: o Corinthians foi lá consultar o Firmino e descobriu que o Firmino ganha 30 milhões de dólares por ano, quase 150 milhões de reais. Isso aí vai dar um pouco mais de 12 milhões por mês. É quase impossível. Se o Firmino ganhasse 7, 6 e reduzisse para 2, 3, seria uma coisa, mas ele ganha 12. Então o Corinthians acabou descartando o jogador. O Augusto preferiu falar que não tem nada da virada por ano. É verdade. E o prêmio dividido foi 110 milhões para cada um dos ganhadores. Ele ganha 150 milhões por ano. Quer dizer, ele ganha mais do que o ganhador da Mega Sena da virada ganhou. Sensacional. E o Augusto preferiu, né, negar, né, alguma coisa com o Firmino, mas ele negou falando os valores, né? Ele não falou os valores que eu falei. Ele falou, não tivemos nada com o Firmino, mas é porque ele ganha 25 milhões de euros por ano, né? Eu falei 30 milhões de dólares, foi o que minha fonte me passou. Então, quer dizer, ele nega falando os valores, tá na cara que eles fizeram a consulta. E outra, ele começa a negar os nomes também, porque o Corinthians tá tirando no mercado, é uma reconstrução. Então ele também não quer ficar com aquela fama que tentou 1, não conseguiu, tentou 2, não conseguiu, tentou 3, não conseguiu. Então é normal que ele vai negar alguns nomes, né? Eu achei até o Gabigol foi uma surpresa, ele realmente. O Gabigol não tinha como mais também ficar negando, né? Mas do Firmino, o Hernan, até deixar a palavra aí com o Hernan que estava falando sobre o assunto, que tocou a bola para mim, realmente está descartado como plano B pelos valores. É a velha história da Ferrari, né? Eu fui lá na loja da Ferrari, achei um modelo maravilhoso. Quando eu fui ver o preço, deixei quieto, fui embora.
é a mesma situação. O Corinthians ele tá atirando e aí já começa a ter um incômodo na torcida, porque imagina, você vai lá, sonda o Firmino, você fica nesse meio do caminho, nesse meio desse queda de braço aí do Gabigol. Você vai ao mercado sul-americano e começa a mapear e fazer consultas. O Rollheiser é um exemplo aí de que o Corinthians foi atrás, acabou não dando certo pela questão financeira. Então, assim, é um Corinthians que agora está mais cauteloso, ou pelo menos promete ser um pouco mais cauteloso nessa questão dos nomes. O Corinthians precisa ser mais assertivo. É claro que o presidente, quando chega e quando uma gestão nova assume um clube, quer causar esse impacto, quer trazer um nome de impacto. A exemplo do São Paulo, que anunciou aí a renovação de contrato do Lucas Moura como presente de Natal para a torcida, e claro, isso tinha um impacto na reeleição do Júlio Casares. Então o Corinthians precisa ser mais assertivo e ao mesmo tempo precisa trabalhar mais em silêncio, né? Você vê o Rubão dando entrevistas e falando abertamente, só falta ele mostrar os documentos das negociações e das consultas que o Corinthians faz. Então assim, o Corinthians está consultando bastante no mercado, mas está tendo pouca efetividade, e isso está deixando o torcedor bravo. Pelo menos é o termômetro que eu vejo aí nas redes sociais.